Meu nome é Radane, sou mãe da Sol, da Mel, sou casada com o Vitor, sou sócia. Trabalho há mais de 10 anos com vendas, com gestão comercial. Tenho algumas especializações, tenho uma MBA em gestão comercial, tenho mais de 10 especializações em lideranças, em vendas. Tenho uma formação em coach, atualmente eu também estou fazendo uma pós em neurociências. Então tudo que eu disser aqui vai ser muito pautado em cima de ciência, de método, de estudos e também de comportamento e tendência de consumo atual, tá? Eu quero começar relembrando um pouquinho sobre o que a gente falou nas últimas aulas que a gente teve, né, do processo como um todo. Quem não acompanhou, a gente tem o processo, ele tá gravado em etapas. Hoje a gente vai falar sobre o fechamento, mas antes de falar sobre o fechamento, eu quero relembrar um pouquinho para vocês, tá? Então a gente trabalha em cima da preparação, que é em cima da mentalidade, e eu torno a dizer, 80% da boa performance em relação à venda tá pautado em mentalidade. Não existe metodologia sem mentalidade, não existe processo sem mentalidade, os dois andam lado a lado. Depois a gente falou um pouco sobre a prospecção, que a gente teve aí a Maíra dando uma aula pra gente sobre a prospecção ativa dentro do Instagram, usando a ferramenta do Instagram como uma prospecção. E na última a gente falou sobre a qualificação e a importância da qualificação do processo de fechamento, que é o que a gente vai discutir hoje. Então, vamos lá. Sobre o fechamento. O processo de fechamento, que eu acredito sempre é o processo onde a gente faz as etapas muito bem feitas anteriormente. E quando a gente olha para o fechamento e para todo o processo de venda, eu sempre falo que o fechamento ele representa 10% do processo de venda. Por quê, Rad? Porque quando você faz uma boa qualificação, uma qualificação onde você se conecta, onde você entende as dores do cliente, você prepara e conscientiza o cliente para essa call de fechamento. E pode reparar, quando o processo de qualificação ele é muito mais detalhado, detalhista, onde você se entrega, cara, a call de fechamento ela é muito mais leve, ela flui de uma maneira muito mais fácil. E aqui um ponto muito importante, tá? A call de fechamento é onde o cliente ele vai decidir verbalizando, mas digamos que ele já está 80, 90% inclinado a um fechamento. E quando a gente traz, e eu gosto muito de trazer dados, né? Porque os números, eles trazem muita verdade. Quando a gente olha para as métricas do processo de vendas que a gente acredita, a gente tem uma média de conversão de 50 a 80%. Ou seja, é uma média muito alta quando a gente olha para dentro do processo como um todo e dentro da conversão que as pessoas praticam. Um ponto importante é que o fechamento, o processo de fechamento, ele sempre precisa transmitir muita paixão, muito propósito e muita verdade. Então aqui vai algumas observações que eu acredito. Lembre-se, a gente não está trabalhando como uma transação comercial. A gente não quer que o cliente ele sinta que ele está numa apresentação comercial. Então, um ponto importante é não usamos slides. A gente olha no olho, a gente conversa com o cliente assim com muita verdade. O cliente ele não vai comprar uma apostila, ele não vai comprar um formato, às vezes ele não quer nem saber exatamente no detalhe como. Ele só quer saber, você vai resolver o meu problema? E ele só quer ter a segurança que a gente vai resolver o problema. Então, eu não trabalho com script. Por isso que é importante vocês anotarem sempre os pontos-chave de cada etapa. Eu também montei um documento para ficar registrado e para que vocês tenham por escrito e depois eu vou disponibilizar também para vocês. Então, um ponto importante que eu já alinhei com vocês, na call de fechamento é por vídeo e a gente não apresenta slide. Lembre-se, essa call ela é um início de uma parceria e o objetivo principal é conduzir com muita leveza, com muita transparência, segurança e propósito. Normalmente a call ela dura em torno de 30 a 40 minutos, depende muito da sua conexão com o cliente e do perfil comportamental desse cliente. Por quê, Radane? Existem pessoas que são muito objetivas e vão ter sim pessoas que são
são muito detalhistas. Então, depende muito desse perfil comportamental desse cliente que está indo para call com você, tá? A primeira etapa é uma apresentação. Então, a gente começa a etapa trazendo uma apresentação. Eu sempre vou dar exemplos voltado para o que eu pratico, para o meu negócio, e vocês peguem isso e coloquem para o negócio de vocês. Então, a primeira apresentação, ela dura em torno de 2 a 5 minutos, é uma apresentação rápida que você sempre vai falar sobre você e também sobre a pessoa que você está representando. E aqui tem um ponto muito interessante, tá? Quando a gente faz essa apresentação, se eu tô falando sobre mim, eu preciso ter, sim, autoridade, mas eu preciso tomar cuidado com essa autoridade para não passar prepotência. Então, quando você se apresenta, você vai apresentar de uma forma um pouco mais leve. Então, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Radani, eu sou mãe da Sol, da Mel. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para você poder me conhecer um pouco melhor. A Escalando Resultado, ela surgiu das minhas potências, da minha e do meu marido, nós somos sócios, e hoje ela é nosso grande propósito de vida. Eu trabalhei há mais de 10 anos com gestão de pessoas, com comercial, e eu entendi que eu tenho uma habilidade muito grande em escalonar resultados comerciais. E o meu marido, ele tem uma outra habilidade que é complementar, que é a parte de processos, e a gente ama ajudar pessoas. Então, a Escalando Resultados surgiu das nossas potências, e hoje a gente tem muito prazer e é nosso propósito de vida, ajudar pessoas. Então, é bem simples. Agora, se você vai falar de outra pessoa, não tem problema algum. Você pode dar uma carteirada, como diz o outro, sabe? Você pode trazer uma autoridade e dar uma importância ainda maior. O importante é que não fique tão extenso, mas é importante vocês falarem um pouco de como surgiu, sobre essa pessoa, quais são os marcos. Então, se é uma pessoa voltada para metodologia ou se é uma pessoa voltada para a área financeira, por que ela montou esse projeto? Qual é o propósito de vida dela? Quais são os marcos principais? Isso é muito importante. Aqui eu separei alguns tópicos também para a gente lembrar. Quando a gente vai explicar, e eu já falei isso diversas vezes, então existe aqui uma porcentagem, né, um percentual, que é o 7,3855, que é o seguinte: 7%, e eu tô falando da absorção do cérebro, tá? 7% do que você presta atenção é em relação às palavras. 38% é o tom de voz que te chama atenção. E 55% é em relação à postura dessa pessoa a te apresentar algo. Então, ponto importante. Quando vocês vão apresentar, lembre-se, essa pessoa vai estar olhando para vocês. E aí, o que você vai passar para ela se você estiver assim, ó? Ou se você estiver assim? Sabe? Vocês precisam observar isso, porque isso é muito importante. Então, o que eu quero passar para ela? Poxa, eu quero passar para ela autoridade. Como que vai estar a minha postura para eu passar isso para ela? Energia, convicção, paixão. Então, quando você fala, sabe? É diferente quando você fala assim ou quando você fala assim. O tom de voz é diferente. Então, quando você fala com paixão, com energia, com vibração, que é exatamente esse o tom da apresentação, e assim, do seu jeito. Eu, Radani, sou uma pessoa que eu falo assim, sabe? Olá, tudo bem? Olha, prazer, meu nome é... Eu falo assim, eu não é aquele... Porque se você falar assim e você é uma pessoa mais tranquila, igual o meu marido, o Vitor, vai parecer que ele tá forçando e não é bacana. Então, traz com naturalidade, mas traz essa vibração, essa energia, essa paixão ao falar do seu projeto, do que você vai apresentar para essa pessoa. Depois que vocês fizerem essa breve apresentação, que dura em torno de 2 a 5 minutos, a gente vai para um outro ponto, que é a conexão. E aqui tem alguns pontos importantes. Por exemplo, a chave para essa conexão é a escuta ativa e o interesse genuíno. E como que você vai mostrar e transmitir isso para essa pessoa? Lembra que na qualificação eu sempre falo para vocês que precisa ter um bloco de notas? Você precisa anotar sobre o que essa pessoa falou? Por quê? Porque é normal, a gente não vai lembrar de tudo o tempo inteiro de todas as pessoas. Tem gente aí que tem uma memória incrível. Eu, por exemplo,
Não vou conseguir lembrar. Então, sempre que você faz a qualificação, coloca os pontos importantes que mais se destacaram, os pontos de maior dor, os pontos de maior relevância, para quando você passar para a etapa de conexão, você conseguir trazer esses pontos para essa pessoa, falar assim, cara, ela me ouviu, ela lembrou exatamente do que eu falei, porque isso vai gerar presença, empatia e ela vai entender que você realmente tá ali para entregar uma solução para ela e não focada em vender. E aí eu gosto de começar nessa parte de conexão assim, olha, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, tá? Por quê? Porque em cima daquilo tudo que você me falou, eu tenho certeza que eu consigo sim entregar uma solução, que eu consigo sim tirar você desse momento e levar você para um outro momento. E não sai da minha cabeça alguns pontos que a gente conversou na nossa última conversa. E aqui eu trago alguns pontos para ela. Olha, lembra que você me falou assim que você tá se sentindo muito insegura, que você tá se sentindo muito cansada, que você já tentou diversas coisas e você não tá conseguindo alcançar o seu resultado? Isso mexeu muito comigo, porque eu também já passei por situações similares e também trabalhei com clientes que passaram pela mesma situação que você tá passando. E isso me dá ainda mais segurança de confirmar para você que eu consigo te ajudar. Mas eu gostaria só que você me falasse um pouco mais sobre isso que você me trouxe na nossa última conversa. E aí, o que acontece quando você fala isso? Poxa, primeiro, ela lembrou mesmo do que eu falei. E aí, traz essa confiança. Outro ponto, o espelhamento. Então, mas tem que ser real, tá? Se você não passou por isso, não fala que você passou. Fala que você já ajudou pessoas que passaram por situações similares o que ela passou e por isso você tá feliz, porque você sabe que você pode ajudar. Isso traz ainda mais segurança. E eu sempre gosto de revisitar esse momento de dor desse cliente, mas não para ele sentir novamente isso, mas para que eu consiga explorar um pouco mais, entender de uma forma um pouco mais profunda. Porque lembra, na call de qualificação, por mais que a pessoa fale assim, olha, eu tenho um problema relacionado a faturamento, ali eu não consigo explorar tanto para eu entender o que isso gera. Porque quando você traz um problema, você precisa se pautar também nas emoções. Então, o que a falta de faturamento traz de emoção para essa pessoa? Por exemplo, insegurança, instabilidade. E aí, o que eu faço? Eu vou me aprofundando e eu vou sendo uma boa perguntadora. Tem uma expressão que a gente usa, que é as PPS, que são as perguntas de sabedoria no coach. Por quê? Porque o que você precisa fazer é descobrir de uma maneira mais profunda o quanto isso impacta ela. E aí, ela vai te respondendo. Então, olha, quando você me falou sobre o faturamento, por que você acha que o seu faturamento tá dessa forma? Você consegue me explicar um pouco mais? Deixa ela ir respondendo. Ah, perfeito, entendi. E o que isso te gera, assim? Qual é o sentimento que você traz quando você olha para o faturamento e você me falou que você não consegue subir? O que isso te gera? E aí você vai explorando um pouco mais e trazendo essa compreensão. E eu sempre gosto também de sempre repetir. Ah, entendi, você falou que isso te gera insegurança. Ah, por quê? Porque isso vai fazendo com que ela também olhe de uma maneira mais emotiva e mais sensível para isso, sabe? E aí eu sempre falo assim, e resolvendo isso? Quais são os sentimentos quando você traz isso e você olha para o seu futuro e consegue ter essa percepção de uma resolução? O quanto isso te deixa feliz, o quanto isso te deixa animado, o que representa isso? E eu também deixo ela falar. E aí, o que eu faço? Quando ela explorou um pouco mais esses sentimentos e eu consegui trazer mais profundidade para dentro disso, porque pensa, às vezes a dor, ela é a ponta de um iceberg, aonde nem ela consegue compreender exatamente o que vem de maneira mais impactante. Então, por isso que eu faço e eu exploro um pouco mais esses sentimentos. Depois eu passo pro seguinte, eu lembro para ela dos combinados. Então eu falo bem assim, olha, eu entendi o que você disse e agora eu vou te apresentar o projeto, lembrando que o projeto eu sempre gosto e sempre vou trazer de uma maneira que seja muito clara e muito objetivo para o que a gente está de problema principal,
para sua principal dor. Mas antes, você lembra dos combinados? A gente combinou que ao final dessa apresentação nós vamos tomar juntas uma decisão, certo? Eu posso contar com a sua objetividade, posso contar com essa decisão. E por que eu tô falando isso para você? Porque quando a gente está prestes a mudar a nossa vida, a trazer uma transformação e impacto, é normal o nosso cérebro trazer uns sabotadores. Por quê? Porque ele é primitivo. Ele às vezes não quer que você tome uma decisão porque ele sabe que ele vai precisar trabalhar mais, que ele vai precisar trazer ainda mais transformação, ainda mais mudança e vai exigir um pouco mais de você. Então, por isso que eu sempre, ao final de uma call, eu peço para que a gente tome essa decisão juntas, pautada exatamente na neurociência e exatamente nesse comportamento nosso de fuga ao tentar resolver algo, tá? Mas fica tranquila que eu tô aqui com você e a gente vai tomar essa decisão juntas. E aí eu faço esse combinado e eu relembro esse combinado. E a chave de você relembrar esse combinado é basicamente essa tranquilidade, essa segurança e reforçando de uma maneira que fica tranquila. Eu tô aqui com você e nós vamos tomar juntas essa decisão para que você entenda que ela pode confiar em você e olha, fique em paz. Fique em paz porque precisa ser melhor para você do que para mim. Eu só vou realmente insistir se eu entender que faz muito mais sentido para você do que para mim. Se eu entender que eu consigo te ajudar muito e que eu consigo transformar e impactar muito a sua vida. Então fique em paz. E aí eu vou para a apresentação do projeto. Na apresentação do projeto, a chave é exatamente a paixão e o propósito. Então, eu sempre falo o porquê desse projeto e o meu propósito em cima disso. Aqui é importante ressaltar que, por mais que alguns projetos eles sejam um pouco mais complexos, e eu super entendo isso porque hoje eu trabalho com implementação e com assessoria comercial e envolve muitos processos, envolve 3 principais pilares, então é muito complexo, tá? Mas o que eu faço? Eu trago de uma maneira ainda mais simples como que eu vou resolver o problema dela. E aí, mais uma vez, eu vou pautar na neurociência. O cérebro, ele gosta, gente, do simples. Ele gosta do que é fácil de entender. Quando você traz muitos detalhes, muitas opções e muitas informações técnicas, existe uma sobrecarga cognitiva. Então, isso vai gerando cansaço, isso vai gerando dúvida. E aí ela fica assim... Cara, mas eu vou ter que aprender tudo isso? Nossa, mas é muita informação. E você compreende comigo que você consegue entender que não vai ser uma apostila, não vai ser o como eu vou executar, não vai ser isso. Poxa, quando você vai no nutricionista ou quando você contrata, você não quer saber que vai ser isso, vai pesar isso. Não, você quer saber o seguinte, você vai resolver o meu problema? É só ir. Neste momento da apresentação do projeto, você precisa simplificar para ela. Então, o que eu falo? É o seguinte, você me falou isso, isso e isso, e o projeto, ele atua exatamente em cima desses 3 pilares, que é processo, gestão e pessoas. E olhando para o faturamento, o que eu vou fazer? Eu não vou só trazer um faturamento, eu vou trazer algo que seja sustentável e por isso a gente vai atuar em cima dos processos, documentando tudo, em cima da gestão, porque você precisa se tornar uma excelente gestora e por último, em cima das pessoas, onde eu também vou ensinar os seus vendedores. Mas o ponto principal aqui é que através desses 3 pilares eu vou trazer a segurança que você tanto precisa, aonde você vai ver o seu negócio com muito mais previsibilidade e muito mais segurança. Primeiro, a gente faz um diagnóstico profundo para eu entender exatamente aonde a gente vai começar a atuar e logo depois a gente já começa a atuar em cima desses 3 principais pilares. O tempo do processo são 5 meses de atuação, onde a gente vai estar atuando, onde eu vou estar segurando a sua mão em cada etapa e eu não solto não, tá? Você vai estar o tempo inteiro comigo, a gente vai estar aqui discutindo da melhor forma possível para a gente chegar através desse resultado. A gente vai sim ser uma ponte que vai transformar o seu negócio. É isso, apresentei o projeto.
de uma maneira simples. E aí, se ela for uma pessoa assim, tá, mas como assim? Você consegue me explicar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais profunda? O que eu faço, tá? Aqui é dentro do meu processo. Eu costumo ter um mapa mental. Esse mapa mental, ele é bem, assim, ele é bem resumido, mas esse mapa mental, ele traz, tipo assim, de uma maneira simplificada os processos, só para ela visualizar. Mas eu não faço uma apresentação extensa, por exemplo, dos slides. Ou se ela falar bem assim, Dani, mas eu tô com dúvida de como que você vai... de como que... Já aconteceu. De como que você vai apresentar esses dados e esses que... Aí, o que eu faço? Deixa eu te mostrar aqui, eu vou pegar a minha planilha onde eu faço meu acompanhamento só para você ter uma noção. E aí, eu mostro para ela. Dani, surgiu uma dúvida. Outra cliente, já aconteceu. Como que você vai fazer os rituais de gestão? Você pode me explicar um pouco mais? E aí, já aconteceu de eu abrir uma apresentação que é uma weekly que eu utilizo para ela poder ver. Aí ela, entendi, então vai ser assim? Eu falei, cara, vai ser assim. E aí, o que eu faço? Eu terminei de apresentar de uma forma curta, visual, direta. Aí eu pergunto ela, valido. Então, a gente consegue trabalhar essas soluções dessa forma. Deu para você entender? E aí eu pergunto se deu para ela entender. Aí ela fala, deu para entender. Aqui eu vou já para a última parte, tá? Que é a parte do fechamento financeiro. E aí vem um ponto. Na verdade, vem vários pontos. A parte do fechamento financeiro é a parte que alguns vendedores têm um pouco de dificuldade, que são de falar de valores. Existe sim algumas pessoas que têm um certo bloqueio e, para ser muito sincera, eu já fui essa pessoa. E eu sempre... É engraçado porque quando você... toma uma decisão pautada no seu bolso, você não se sente tão confortável de falar de valores, né? Porque você acaba pensando com o seu bolso. E aqui, qual é o ponto principal? Essa virada de chave de você entender o peso desse valor, é de você entender o quanto isso vai impactar e transformar a vida dessa pessoa. Então, uma dica, se você tem essa dificuldade de falar de valores, essa dificuldade, o que você pode fazer? Faz uma lista do quanto você gera de impacto na vida dessa pessoa. Quais os valores que você consegue entregar para essa pessoa? Então, por exemplo, sustentabilidade, liberdade, performance, mas não só uma alta performance, mas um time preparado, desenvolvido. E aí você pode trazer valores de várias formas, né? Em cima do que você vai entregar, de talvez habilidades que ela ainda não tem, ou de transformação no negócio dela, de sentimentos que ela ainda não tem. Isso não é para o cliente, é só para você preparar a sua mente na hora de você falar sobre os valores. Por quê? Porque aqui é um ponto fundamental e super importante. Quando você vai para a call de fechamento, que você vai falar do fechamento financeiro, você precisa agir com naturalidade e confiança. Por quê? Porque o cérebro, ele consegue identificar, tá? Ele tem a capacidade de identificar quando você não traz essa confiança. E isso se chama coerência emocional. E em alguns detalhes, são detalhes. Por exemplo, às vezes tem gente que fala muito rápido o valor, sabe? Aquela pessoa assim, então, como a gente fala, ou gagueja, então, o valor... ele fica 5 dias e você fala rápido. E aí você não deixa nem a pessoa pensar, você já fala assim. E aí você pode pegar, dar a entrada, parcelar em 12 vezes, dividir no cartão. E se você não tiver o cartão, você pode passar no crédito recorrente. Ou quando o vendedor fala assim, então, esse valor fica de 12 vezes sabe? Tá nítido que você não tem confiança. Tá nítido que você não tá passando e sustentando esse valor. Por quê? Porque você já começa a justificar o preço. Quando você já dá o parcelamento, você já tá justificando. Então, o ponto é... Não deu para você entender? Ok, deu. Então, vamos lá. Nós vamos solucionar essa questão de uma vez por todas, trabalhando em cima dessa estratégia, garantindo com que você tenha previsibilidade, sustentabilidade e leveza, equilíbrio, por apenas 75 mil. E aqui o silêncio. Deixa o cliente perguntar, sabe? Essa é a hora que a alma sai do corpo e volta, eu costumo dizer. Porque tanto a sua quanto a do cliente. E uma técnica que eu desenvolvi, e eu sempre falo para as vendedoras, é o seguinte, se você tem dificuldade de ficar,
com a boquinha quieta, porque no começo a gente tem essa dificuldade, tá? O que você pode fazer? Quando você for falar, primeiro, fala devagar. Oi, fulana, olha só. Então, nós vamos resolver essa situação de uma vez por todas, aplicando essa metodologia que é em cima de processo, gestão e pessoas, aonde você vai ter muito mais liberdade, leveza e segurança, previsibilidade, por apenas 75 mil. E aí, o que você faz? Ó, copo de água. Quem falar primeiro perde. E deixa a cliente falar. E eu sei que no começo, você vai querer falar. Você vai querer falar assim. Então, aí você pode fazer o seguinte, você dá o valor? Então, o que eu sempre falo? Coloca os pontos-chave de cada etapa dentro do processo. Porque vai chegar uma hora que você vai condicionar o seu corpo a isso. Então vai ser fácil, porque você já está acostumada a ter essa pausa, já está acostumado a trabalhar o silêncio e olhar de uma maneira firme e uma maneira confiante. E aqui existe, lembra que eu falei? Ciência e neurociência. O silêncio, ele é proposital, tá? Nesse momento ele é proposital, porque ele cria um espaço emocional para que o cérebro do cliente consiga processar o valor imaginando o resultado. Então, essa pausa na sua comunicação, ela traz essa autoridade e confiança. Cara, ela confia tanto que ela nem falou que é não sei em quantas vezes. E um ponto importante aqui é o seguinte, eu sempre falo isso. O melhor cliente é um cliente que você já educa ele desde quando ele entra. Então, não tenta facilitar, não. Não facilita, não. Por quê? Porque esse cliente, principalmente para mentoria, eu sempre falo, cara, se você trabalha muita facilidade, você concorda comigo que você já está desenvolvendo nele um comportamento que é prejudicial até para ele? Porque dentro do processo, você concorda comigo que ele vai ter que ter responsabilidade e ele vai ter que tomar decisões? Se você facilita, se você já dá tudo mastigado para ele, qual a chance de execução dele? Então deixa ele perguntar. Dani, mas vamos lá. E é engraçado, tá? Que eu já vi algumas pessoas falando bem assim, Dani, já me perguntaram se ela travou. Você travou? Porque a pessoa pega, fala e fica assim, ó. Não é pra ficar assim, você pega, fala, balança a cabeça, ou enfim. Mas você pode aproximar mais assim, ó, 75 mil. Deixa essa pessoa falar. E aí, quando ela falar, entendi. Tá, mas como que funciona? Deixa ela, devolve. Hoje, eu sempre falo um valor inicial, porque eu tenho uma porcentagem, que é uma porcentagem mínima para essa pessoa entrar. Então, eu sempre falo assim, olha, você precisa dar uma entrada de X, mas hoje só para eu entender como que ficaria melhor para você, assim, como que faria sentido para você o parcelamento. Porque o projeto como um todo, para mim, eu sempre jogo em 5 vezes, que é o tempo do projeto. E quando você joga para a pessoa, na negociação, tá? Você consegue ter uma noção do quanto de parcelamento ela tá pensando. Porque quando você dá a resposta, às vezes você joga um parcelamento de 10 vezes e ela tava pensando em pagar em 3. Então, eu sempre devolvo para eu entender e trazer a minha negociação em cima do que ele colocou de parcelamento. E aí, se ele coloca, 6, olha, não, esse valor eu não consigo em 6. Eu consigo, no máximo, estourando em 5 vezes. Ah, Dani, eu entendi. E aqui vem um ponto muito importante, tá? Dependendo do valor da mentoria ou do valor do seu processo, eu sei que naquele momento pode ser que ele não consiga fazer uma movimentação, por exemplo, num banco, ou se é uma empresa, ele precisa ver com financeiro, que já aconteceu. Eu preciso só ver, Dani, eu vou fechar. Essa pessoa fala assim, não, fica tranquilo, eu vou fechar, mas eu preciso ver com o financeiro de como que eu posso fazer as parcelas, porque já aconteceu, por exemplo, aqui, da gente trabalhar parcelas diferentes. O que eu faço? Eu faço um Pix compromisso. Então, o que eu falo? Olha, toda decisão ela é pautada de um compromisso. E não é pra mim, tá? Só pra eu te explicar. É pro seu cérebro confirmar que você tomou essa decisão. Então, o que a gente vai fazer agora? Não tem problema, você pode ver com o seu financeiro. Mas nós vamos fazer um Pix compromisso, certo? Então, eu acabei de te mandar uma chave, que é a chave do Pix. E a gente vai fazer essa transferência agora para confirmar para o seu cérebro que você tomou essa decisão. E aí eu faço o Pix compromisso. E por que do Pix compromisso? Quantas calls, sejam bem sinceros, quantas calls você já fez e a pessoa falou assim, não,
Com certeza, eu vou fechar. Não, tudo certo. Saiu. E às vezes nunca mais te respondeu e surgiu uma outra demanda e ela fechou outra coisa. Então esse é um ponto fundamental. Essa pessoa, ela precisa fazer o pagamento junto com você, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai falar para ela, olha, vamos fazer o seguinte, tô te mandando agora o meu Pix. Ah, mas eu preciso ver que não sei... Não, fica tranquila. Eu vou ali pegar uma água, eu vou desligar aqui só o áudiozinho, liga para quem que você quer ligar. E aí você já faz esse alinhamento de quanto vai entrar agora pra gente já fazer esse fechamento. Porque quando ela toma essa decisão, ela tá confirmando pro cérebro dela que ela tomou. E eu não tô falando que precisa, às vezes, ser o valor total. Às vezes é um valor tipo de R$1.000, de R$2.000, mas que ela já se comprometeu. E aqui fecha o ciclo e todo o processo de venda. Depois a gente vai para outro processo, porque a venda ela é cíclica, tá? Nessa metodologia, nesse modo. Depois disso, o vendedor volta, pergunta como que foi, porque a venda, ela não começa aqui não, tá? A venda começa depois nas entregas. Esse é o início, onde ela tá entrando, mas a venda, ela começa na entrega, na sua entrega com ela.